Financiar ou alugar? Qual vai valer mais a pena? Qual é melhor? E nesse vídeo é isso que eu vou falar para você. Mas eu já adianto que não existe o melhor, não existe aquele que vale mais a pena. Isso vai depender de caso para caso. Algumas pessoas defendem com unhas e dentes o aluguel, outra fala que financiar é melhor porque aluguel é jogadinho fora. Mas a verdade é que nenhuma delas estão certas. Mas não existe uma verdade absoluta. A verdade é que cada caso é um caso. E por isso, nesse vídeo, nós iremos falar sobre as duas questões e você vai entender e vai saber tomar a melhor decisão para você na sua vida. Por isso, eu acredito que esse vídeo é bem imparcial e completo no YouTube. Muitas pessoas defendem um caso, outros defendem outro, mas não abre o jogo. Eu não estou aqui para defender uma ideia, estou aqui para te mostrar qual pode ser o melhor caso para você tomar a decisão mais inteligente na sua vida. Vamos começar olhando, então, pelo ponto de vista do aluguel, de morar de aluguel. Morar de aluguel, de fato, vai te dar mais flexibilidade, vai te dar uma certa liberdade e você poder mudar de casa quando você quiser, principalmente no começo da fase adulta. Imagina que você acabou de sair do curso técnico, numa faculdade, você vai iniciar um casamento ali e você, então, tem que tomar uma decisão. É comum no Brasil aquele ditado, quem casa, quer casa. Mas será que financiar uma casa é a melhor decisão nesse momento? Porque onde você está iniciando sua vida, sua fase adulta. Então você tem ali uma renda baixa, um salário que não paga bem, de um emprego que não é muito bom, você não vai ficar naquele emprego por muito tempo. Você tem um crédito limitado, você tem um patrimônio baixo. Então, financiar uma casa nesse momento, você vai financiar uma casa ali de 200, 150 mil, 200 mil, 300 mil no máximo, você vai conseguir fazer esse financiamento. E essa casa não vai ser a casa que você vai querer morar o resto da vida. Vai ser a casa que você vai querer morar o resto da vida? Pensa. Talvez não, porque vai ser uma casa pequena, compacta, que lá na frente não vai comportar mais sua família, não vai atender os seus padrões. Então, morar de aluguel nessa fase talvez seja mais interessante. Porque você vai alugar algo bem menor, pequeno, uma kitnet para você e sua esposa, vai pagar um aluguel mais baixo do que pagaria numa parcela de financiamento. Enquanto sua família vai crescendo, você vai melhorando sua renda, você vai mudando de casa, porque é importante entender que o aluguel não é a casa de longo prazo, não é a casa que você vai viver o resto da vida. O aluguel é a casa de agora. Então, você tem que ter isso bem nítido. O aluguel é a casa de agora. Já o financiamento não. Vai ser aquela casa que você vai morar durante 15, 20, 30 anos e muitas vezes aquela casa não vai atender os seus padrões lá na frente. Por isso, tomar a decisão de aluguel nesse início talvez seja mais inteligente. Por aluguel ser o imóvel de agora, o jovem casal pode alugar uma kitnet que vai atender seus padrões, que vai ter 1, 2 quartos e vai ser bem barato. Ao contrário do financiamento, de uma parcela de financiamento, onde pode comprometer toda a sua renda que já é baixa. Essa renda que sobra, você pode tanto investir para dar uma entrada, você pode investir na sua carreira, você pode fazer diversas coisas para aumentar a sua renda. É interessante você entender que sua renda lá na frente vai ser maior que hoje. Se você tem isso em mente, ou seja, se você é uma pessoa que pensa em transformação de vida, pensa em crescimento profissional, crescimento de renda, morar de aluguel no início é muito importante. Porque se você financia, você vai ali comprometer uma parte muito grande da sua renda nesse momento. E você poderia estar pegando parte dessa renda que está comprometida, investindo na sua carreira, investindo em ações, fundos imobiliários, criando um patrimônio que lá na frente vai te fazer com que você compre uma casa muito melhor, algo que seja fixo, pagando de forma mais rápida, pagando menos juros e diversas outras vantagens. Por isso, se você está iniciando sua vida ou está numa fase de crescimento, de transformação, o aluguel te dá muito mais flexibilidade. Imagina você estar morando nessa cidade hoje e de repente chega uma proposta de emprego de fora, de outra cidade, que você vai ganhar muito mais, talvez o dobro que você ganha hoje. O que você vai fazer? Você vai ter que vender sua casa, você financiou 5, 6 anos de financiamento, você vai ter um prejuízo muito grande, porque você não vai conseguir recuperar o dinheiro que você investiu ali nessa casa, o dinheiro que você colocou para financiar essa casa. Então, muito cuidado na hora de tomar uma decisão. Não estou defendendo que o aluguel é melhor do que o financiamento. Estou defendendo que em alguns momentos de vida o aluguel vai ser muito melhor. O que você deseja para a sua vida? Então, entra mais numa questão emocional, uma questão pessoal sua. O que você deseja daqui para frente, nos próximos 5, 10 anos? Então, ter metas, ter objetivos bem definidos, vai te ajudar muito na hora de você tomar uma decisão financeira, como morar de aluguel ou financiar. É claro que quando chegar aquele momento da sua vida que você não tem mais tanta perspectiva de transformação, tanta mudança profissional, talvez seja um momento interessante de comprar uma casa. Por quê? Imagina só, você decidiu então lá atrás alugar uma casa, morar em casa menor, para você, onde comportava só você e sua esposa. Sua família cresceu, você foi para uma outra casa que comportava você e sua esposa, seu primeiro filho. Depois cresceu mais um pouco, você foi para outra casa que comportava
que comportar você, sua esposa, seus 2 filhos. Ou seja, conforme a sua vida foi crescendo, você foi se adaptando ali aos padrões da sua vida. E ao longo desse tempo você trabalhou, você acumulou um FGTS e se fez o papel correto, que é poupar e investir, você já tem um patrimônio. Nesse momento você pode pegar o seu FGTS e o seu patrimônio e comprar uma casa ou à vista, que seria a melhor opção, ou financiar uma casa dando uma boa entrada, pagando muito menos de juros que você pagaria. Além disso, pagando essa casa muito mais rápido, ou seja, não vai ter um comprometimento da sua renda. Além de que, por você estar numa fase que você ganha mais do que ganhava antes, você vai ter uma casa muito melhor, você vai conseguir pagar essa casa muito mais rápido e as prestações não vai ocupar tanto um espaço no seu bolso. Ou seja, o valor da parcela vai comprometer só um pouco da sua renda. Por quê? Porque agora você recebe mais e conseguiu dar uma entrada maior. Talvez essa seja ali uma das coisas inteligentes de fazer. Conforme sua vida vai crescendo, conforme seus fatores vai mudando, você vai mudando até chegar um momento que sua renda é alta e você consegue comprar uma casa interessante que vai comportar ali você e sua família, que é realmente aquilo que você gosta. E levando em consideração que você investiu seu dinheiro quando você morava de aluguel, você vai ter um patrimônio grande, você vai ter um dinheiro que pode comprar até uma casa. É importante dizer que patrimônio não é somente casa, carro. Patrimônio também é aquele dinheiro que você investiu, que você salvou. Isso também é um patrimônio. Muitas vezes, a casa é um patrimônio imobilizado. Por que imobilizado? Aquilo não te gera renda, na verdade, acaba se tornando um passivo. E você tem seus custos. Já os investimentos, como se você investe em fundos imobiliários, vai ter algo que vai te gerar renda, que você pode chegar lá na frente, caso você tenha investido seu dinheiro enquanto você morar de aluguel, com um patrimônio que te gera uma renda tão grande que já não faz tanta diferença do imóvel. E os imóveis, quando você usa, quando você mora nele, não é um investimento, é um bem de consumo. E também essa mentalidade vale para você que talvez tenha uma casa em uma cidade e vai mudar para outra cidade, porque tomar a decisão de compra assim que chegar na cidade não seria a decisão mais inteligente. Porque muitas vezes você compra uma casa onde você não conhece o bairro, não conhece os vizinhos. Então, morar de aluguel 1, 2 anos para entender como funciona a dinâmica daquela cidade é uma decisão inteligente também. Então, se você vai mudar de cidade, já tem uma casa e outra, vai vender para comprar outro lugar, não. Opta por morar de aluguel 1, 2, 3 anos para você entender quais são os bairros bons, quais são os ruins. Se você saber ali se vale a pena você morar naquele bairro, se vale a pena aquele vizinho. Então, o aluguel também é uma opção interessante nesse caso também. E quem está pensando em morar de aluguel, é importante você entender que existe todo um aspecto cultural, uma pressão familiar que vai existir em cima de você. Porque muitas vezes vai vir da sua parte psicológica, o que minha família vai pensar se eu não comprar uma casa agora? Eu não tenho uma casa própria. E os pais também vai pegar no seu pé, porque, nossa, não tem uma casa, casou, não tem uma casa, tá morando de aluguel. Então, é um aspecto cultural já do Brasil ter casa própria. Porém, você precisa apresentar o seu plano para a sua família. Olha, eu pretendo aqui investir meu dinheiro, eu pretendo crescer meu patrimônio, eu pretendo investir na minha carreira para poder lá na frente comprar uma casa. Pode deixar claro que você vai comprar uma casa lá na frente, mas agora não é o melhor momento e você está tomando uma decisão inteligente. Fazendo isso, você vai deixar seus familiares mais tranquilos, porque eu sei que muitas vezes vai existir essa pressão, tanto da família da sua esposa ou da família do seu esposo, vai existir essa pressão. Então, monte um plano e apresente a eles, porque isso vai te dar mais tranquilidade. E diga-se de passagem que agora a família é só você e sua esposa, né? Os outros são apenas parentes. E o mais importante é a sua opinião e não a deles. Uma coisa interessante de se falar é que, estatisticamente, no Brasil, o prazo do financiamento é maior do que o prazo de durabilidade dos casamentos. É fato. Hoje em dia, os casamentos não duram tanto como antigamente. E o principal fator é a questão financeira. Então, imagine só, você acabou de casar e você já vai comprar uma casa. O que vai acontecer? Você vai ali comprometer grande parte de sua renda, que pode trazer um problema financeiro. Você vai assumir uma dívida aí de longo prazo, 20, 30 anos, 35 anos, e vai comprometer muito ali a sua renda. Por isso, os problemas financeiros é a maior questão de separação dos casais. Então, também é importante levar isso em consideração. Será que assumir uma dívida tão alta é interessante? Sabendo que os financiamentos duram mais que os casamentos? Por isso, é importante pensar bem. E é por isso que, se você está iniciando a sua vida, sua fase adulta, é melhor morar de aluguel. Mas você só está defendendo aí morar de aluguel. Calma, que eu já vou falar quando você não deve morar de aluguel. Mas antes, vou te mostrar um cálculo aqui, na prática, pensando em inteligência financeira, qual será melhor? Financiar somente, morar de aluguel e investir, ou financiar e investir? Qual que financeiramente é melhor? E eu vou te mostrar na prática aqui, através de uma calculadora. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar também e fazer ali os cálculos conforme a sua realidade, ok?
Por isso eu vou te mostrar na tela aqui e vou te explicar algumas coisas para você entender qual vai ser o melhor para você. Bom, então vamos lá. Aqui vai ser a calculadora que eu vou usar, tá? No caso, eu vou realizar uma simulação de uma casa que vale 350 mil. É o valor de aluguel. É importante dizer que a taxa de aluguel em relação ao valor de imóvel gira em torno de 0,4, 0,3, poucas vezes 0,5. Por quê? Isso vai depender muito do valor da casa, do padrão da casa. Porque quanto mais cara é uma casa, menor é a taxa de aluguel dela. Por exemplo, casas que valem acima de 1.800.000, 1,5 milhão, gira em torno de 0,3%, 0,35%. Ou seja, é uma taxa de aluguel mais baixa. Essa porcentagem é o valor de aluguel que você vai pagar em relação ao valor da casa. Já casas mais baratas, casas de 200, 150, 200, até 250 mil, você consegue ali uma taxa de aluguel de 0,45, 0,48. Já casas de 350, 600 até 900 mil, está girando ali em torno de 0,4% ao mês a taxa de aluguel em relação ao valor daquela casa. Importantíssimo dizer que a média nacional de aluguel é 0,4% ao mês. E é por isso que eu vou utilizar aqui no cálculo 0,4% em relação ao valor do imóvel para nós definirmos o aluguel que você vai estar pagando em relação ao imóvel de 350 mil. Bom, então vamos lá. 350 mil, 4% vai dar 1.400 por mês, ok? 1.400. Uma casa que você paga 1.400 de aluguel vai ter o padrão de uma casa de 350 mil, no valor de 350 mil. Importante dizer que no financiamento, se você vai financiar uma casa de 350, você vai pagar em 700 mil, tá? Você paga normalmente o dobro no financiamento. Valorização anual do imóvel, valorização anual. Aqui eu vou colocar 4%, e essa é mais ou menos a média, considerando isso uma média geral, de valorização dos imóveis anualmente, tá? Tem gente que fala que o imóvel valoriza muito. Isso vai depender muito da região, que cidade esse imóvel tá, da região, da localização, porque se for uma localização que tem muito potencial de crescimento, ela tem mais potencial de valorização. Agora, lugar que não tem tanto potencial de crescimento, ela não tem tanto potencial de valorização. IGPM. O IGPM basicamente é o valor aqui, tá querendo saber o valor de reajuste do aluguel, porque quem já morou de aluguel ou tem casa alugada sabe que todo ano existe um reajuste de aluguel. E o índice considerado para reajuste de aluguel é o IGPM, mas muitas vezes o IGPM não é levado em consideração porque ele é muito alto. Tem ano que o IGPM vai em 20%. E, de fato, é real que o IGPM não é levado em consideração nesses momentos de alta. Porque se você mora de aluguel ou tem casas alugadas, você sabe que você negocia o valor do reajuste de aluguel. Então, qual que é a média de IGPM histórica? 8,63%. Mas eu não vou usar essa média porque imagina se todo ano ele sobe 8%, 9%. Não é isso que acontece de verdade, tá? Não é isso que acontece. Se você mora de aluguel ou tem casa alugada, você é o dono de casa que aluga, você vai ver que, de fato, você sempre ainda está negociando. Então, quanto que realmente é esse reajuste de aluguel? Por isso, eu vou considerar aqui 6%, que é a média histórica do IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação do Brasil. Normalmente, os reajustes de aluguel, quando há negociação, vai ali variar em torno do IPCA e não do IGPM. Inclusive, muitas pessoas estão adotando o IPCA para fazer o reajuste de aluguel por conta dessa grande variação do IGPM. Por isso, eu vou considerar aqui o valor histórico do IPCA. E eu peguei o IPCA, a média histórica desde o ano 2000, aqui é de 6,05%, tá? E eu vou deixar aqui 6% para a gente fazer o cálculo. O valor de entrada, isso vai depender muito. Eu vou considerar 10%, mas é comum no mercado pedir uma entrada de 20%. Então, se você vai financiar uma casa, não sei o que, o corretor sempre dá uma mentira para você ir lá coisa, mas normalmente é 20% da entrada que você dá. Eu vou considerar aqui 10% de entrada, porque alguns programas como Minha Casa Minha Vida permitem os 10% e também você pode parcelar. Prazo de financiamento, vou colocar aqui 30 anos, né? Então são 12 vezes 30, vão ser 360 meses. E o 7, o que é o 7? Muito importante, sempre olha o CET, que é o custo efetivo total do financiamento. Conforme você pode ver através dessa informação do site Quinto Andar, a taxa de financiamento hoje está em 10,49%. Por isso eu vou colocar aqui 10,49%. É claro que se você entra ali em programas como Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir uma taxa mais baixa. E eu vou falar sobre isso mais para frente, que talvez seja um momento que vale a pena você financiar. Vou considerar aqui uma taxa Selic de 11,25%, que é a Selic atual, mas é importante deixar claro que se você investe em ações, monta uma carteira diversificada com bons ativos, você consegue uma rentabilidade no longo prazo maior do que essa. Mas vamos considerar a renda fixa, tá? Porque estamos aqui fazendo um financiamento versus
investimento, então vamos considerar a renda fixa atual de 11,25. Calcular. E aqui, de acordo com a simulação, vale mais a pena você alugar e investir. Por quê? Se você aluga e investe, considerando ali uma rentabilidade de 11,25% ao ano, que é a Selic atual, você teria um patrimônio total de 3.355.066. Você teria pagado mais aluguel do que financiado? Sim, tá? Você teria pagado R$ 1.336.000 de aluguel, R$ 218,42. É por isso que muitas pessoas defendem o financiamento, porque aluguel é jogar dinheiro fora. Não é jogar dinheiro fora porque você está usufruindo daquela casa. Então tem o usufruto da casa, tá? As pessoas esquecem do usufruto. É como se você estivesse pagando algo que você não está usando. Então, realmente, você paga, mas você está usando. Seria investido aqui no total de 181 mil, tá? Só dos aportes alugados. Okay? Então, alugando e investindo, você teria um patrimônio de 3.355.000, enquanto no financiamento você teria um patrimônio de 2.600.000. Você teria um patrimônio menor no financiamento, financiando e investindo, tá? Você teria e usando a tabela SAC, tá? Quanto você teria saído esse financiamento? Seria a casa de 350 mil. A casa de 350 mil teria saído por 824.620,87. É claro que existe como você pagar menos que isso, você fazer ali, pagar 2 parcelas. Tem diversas coisas que você pode usar para pagar um financiamento mais rápido, mas levando em consideração a pessoa vai pagar parcela por parcela, sem adiantar a parcela, esse seria o valor que você pagaria no financiamento usando a tabela SAC. E esse é o valor que você teria investido, sair do seu bolso ali, ou seja, aportado, tá? Então, olhando aqui na opção de alugar e investir, você teria um patrimônio maior. E lembrando que os imóveis, se você financiou e está morando no imóvel, é o seu, ele não te gera renda. Não sei que você de sair dele e alugar. Se você aluga esse imóvel, você vai ter uma renda de 0,4% em relação ao valor dele. E já se você alugou e investiu dinheiro, esses 3 milhões investindo em fundos imobiliários, por exemplo, você teria ali uma renda passiva mensal próxima de 30 mil por mês. Dessa forma, além de todas aquelas questões não financeiras, temos aqui também a parte financeira que também sai valendo a pena. E caso você tivesse só financiado, esse seria o seu patrimônio de 1.135.189. Lembrando que é o valor do imóvel em 30 anos, tá? Isso aqui já considerando o reajuste da inflação após 30 anos. Considerando que o seu imóvel se valorizasse, tá? Seria esse valor aqui. Agora, quando que não vai valer a pena você alugar, vai valer mais a pena você financiar? Isso entra dentro de 4 coisas que eu vou falar para você aqui. Se você tiver essas 4 questões, não vai valer a pena você alugar. É melhor você financiar. Mesmo financeiramente sendo melhor alugar, etc. Mas se você tiver essas 4 questões, não alugue, financie, vai ser melhor para você. E você vai entender o porquê. Primeiro, é quando você não tem tanta perspectiva de transformação na sua vida. Ou seja, você não pretende mudar de local, você quer morar para sempre nessa mesma cidade, no mesmo bairro, mora perto dos seus pais, não tem interesse de mudar ali porque seus pais já estão mais velhos. Ou seja, você não tem interesse de transformação na sua vida. Você já recebe um salário que você acha razoável, não quer mais. Não acredito que vai ser um salário muito grande lá na frente, que não vai ter um crescimento, um crescimento profissional. Ou seja, caso você não tenha tanta transformação na sua vida, não vai ver tanta transformação na sua vida, talvez se torne interessante você financiar uma casa agora. Por quê? Já que não tem tanta transformação na sua vida, você não quer ter mudança, se acha melhor morar sempre naquela casa, não se vê mudando de cidade, não se vê mudando de bairro, vale a pena você financiar. Segunda questão é a questão emocional, e essa, na minha opinião, é a questão mais importante. Segunda questão é a questão emocional, que na minha opinião é a questão mais importante, porque independente da questão financeira, a questão emocional é muito mais importante. Porque mesmo que você veja os benefícios claros que o aluguel pode te trazer, se você não se sentir confortável alugando uma casa, morando de aluguel, é melhor você financiar. Se você não se sentir seguro, não se sentir feliz, porque se você talvez só se sinta feliz falando, eu comprei uma casa, mesmo que você financiou ela e ela não é sua, importante dizer que quando você financia uma casa, ela só vai ser sua quando você terminar de pagar as parcelas, porque se você parar de pagar, fica 3 meses sem pagar uma parcela de financiamento para você ver se o banco não vem e toma a sua casa. Então, mesmo assim, sabendo que a casa não é sua, mas você financiou, ela vai ser sua, você está pagando algo que é seu, porque muitas pessoas têm, eu estou pagando financiamento, mas é meu, tá? Se você tem essa questão, não, eu vou pagar porque é meu, então é melhor você financiar, porque se você só vai se sentir feliz assim,
financie, tá? Se você não se paz, segura alugando, melhor você financiar. Nunca desconsidere essa opção, porque isso pode trazer prejuízo emocional, depressão, ansiedade, diversos problemas que vai fazer com que a parte financeira não vale a pena por toda essa questão emocional. Se você só se sente feliz, segura, financiando, financie. Terceiro, são os fatores comportamentais, crenças também. Porque imagine que você pensa que vai alugar e vai investir seu dinheiro para poder lá na frente comprar uma casa à vista, mas você nunca investiu na sua vida, não tem interesse de aprender a investir e você é uma pessoa que não consegue poupar. Então, muito cuidado, porque talvez você não tenha uma mentalidade, por enquanto, correta para investir seu dinheiro. Então, qual que é o grande perigo disso? É você alugar uma casa, passou um ano, você não começou a guardar dinheiro, passou 2 anos, você não começou a investir, passou 3 anos, você não começou a investir, talvez seja mais interessante você financiar uma casa. Porque quando chegar lá na frente, você não vai ter nem casa e nem investimento nenhum. Por isso, se você é uma pessoa que já mora de aluguel, que não consegue poupar, não consegue investir, talvez seja interessante você pensar em financiar uma casa sim, porque pelo menos quando chegar lá na frente, um imóvel você vai ter. Mas é claro que isso é casos extremos, porque não é inteligente fazer isso. É muito mais inteligente você investir seu dinheiro, poupar todos os meses, investir, criar um patrimônio para você decidir o que você vai fazer. Se você vai comprar uma casa à vista ou se vai continuar morando de aluguel e vende renda com a renda que vem de seus investimentos, então é mais interessante isso. Porém, se você é uma pessoa que não vai conseguir poupar, não vai conseguir investir, não tem interesse em investir, é melhor você financiar. A quarta questão é a questão da taxa de juros. Se você conseguir financiar uma casa uma taxa de 4%, por exemplo, alguns casos específicos de alguns programas do governo, talvez você consiga uma taxa de 4%, é interessante financiar uma casa. Mas talvez nem seja para morar, tá? Por quê? Se você consegue uma taxa de juros de 4% ao ano, tá? Somente a inflação é mais do que isso. A inflação histórica é mais do que 4%. Ou seja, a perda do poder de compra de dinheiro é maior do que essa taxa de juros. Então você vai estar praticamente comprando um imóvel de graça. Esses são os 4 principais motivos que você deve financiar e não alugar. Mas, se eu tenho dinheiro à vista para comprar uma casa, o que eu faço? Como eu te falei, a média nacional dos aluguéis é 0,4% em relação ao valor de uma casa. Ou seja, se você tem uma casa de 350 mil, você vai pagar por volta de 1.400 mensais. Porém, se você investe 350 mil, você teria ali uma renda vindo dos seus investimentos. Se investe, por exemplo, volta de 2.500, 3 mil reais, 3,5. Isso vai depender muito ali de qual você investe o dinheiro, de qual você monta sua carteira de investimento. Se você tem o dinheiro à vista e não é problema para você morar de aluguel, mora de aluguel, invista seu dinheiro, monte uma carteira, porque com a renda passiva vindo dos seus investimentos, você paga o seu aluguel e ainda sobra dinheiro para você gastar como você quiser ou continuar investindo, crescer seu patrimônio. Bom, e esse foi o nosso vídeo sobre aluguel versus financiamento. Só para deixar claro, não sou contra o aluguel, nem contra o financiamento. Eu acredito que cada pessoa tem que fazer uma análise, cada pessoa tem que analisar a sua situação, o que ela quer da vida, definir suas metas durante 5, 10, 15 anos, ver se aquele financiamento ou aluguel vai se encaixar dentro das suas metas, dentro das suas perspectivas futuras. Se encaixar uma ou outra situação, você opta por alugar ou por financiar. Por isso, é muito importante você analisar o seu caso para tomar uma decisão. Não existe verdade absoluta.